Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. A nossa leitura está em Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 3. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos dê graça para compartilharmos a Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada vida, ó Pai, que entrar em contato com essa mensagem. Venha ser por Ti tocado, abençoado, despertado, orientado, instruídos, ensinados pelo Senhor, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante do Senhor, para que o Senhor, ó Pai querido, fale através da minha vida. Fale através desta pregação, em o nome de Jesus. Bom, meus irmãos e amigos, mais uma vez eu peço a sua colaboração, e mais uma vez eu não estou falando aqui de dinheiro. Ao ver esse vídeo, já dá uma curtida lá, tem uma mãozinha aí, já aperte essa mãozinha, faça um comentário, um boa noite, um paz do Senhor, um gostei. Até mesmo se você não tiver gostado, coloque um não gostei, não é? Porque isso ajuda a plataforma a entregar essa mensagem para mais pessoas, mostra que a mensagem é uma mensagem que desperta interesse, então ela vai entregar essa mensagem para mais pessoas. Então curta, comente, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se já inscreveu e não acionou o sininho, você vai perceber que tem um sininho ali. Aperta esse sininho, porque todas as vezes que a gente lançar uma nova mensagem, você vai ser um dos primeiros a receber essa notificação. Então, dito isso, vamos compartilhar então a palavra do Senhor, nosso Deus. O apóstolo Paulo aqui está orientando a igreja de Roma sobre um bom convívio com as autoridades. E não só as autoridades religiosas, no caso da igreja, mas as autoridades também civis. E ele coloca aqui que todos no mesmo bojo são constituídos por Deus. A primeira coisa que eu quero dizer é que ele coloca que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Na abordagem do apóstolo Paulo, a alma não é uma parte do corpo, alguns crentes acreditam, né? Nós somos espírito, alma e corpo, então a alma apenas como uma parte do corpo. O apóstolo Paulo não enxerga desse jeito, ele não entende desse jeito. Quando ele fala alma, ele está referindo a todo o corpo. A alma que pecar, essa também morrerá. Aqui ele fala toda alma esteja sujeita à autoridade. Não é como se uma parte do nosso ser estivesse a favor da autoridade e outra parte contra e tal, e daí por diante. Não. Quando ele fala assim, toda alma esteja sujeita à autoridade, ele está dizendo que todo ser, que o Norton, o João, o Antônio, a Maria, a Josefina, e daí cada pessoa esteja sujeito às autoridades superiores. E aí ele fala algo interessante, que porque não há, segundo ele, autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. A gente percebe isso na fala de Jesus com Pilatos. Pilatos fala, olha, não percebes que eu tenho autoridade para te prender, para te soltar, e daí por diante. Jesus fala, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não tivesse sido dada. Então, as autoridades que existem, toda a autoridade que tem aqui na terra, foi dada por Deus. Não quer dizer que Deus, particularmente, especificamente, é favorável à ação de um determinado governante ou de uma determinada pessoa que exerce alguma autoridade, não. Mas a autoridade, como princípio, foi concedida por Deus. Imagine você se na humanidade, se nos dias atuais, não houvessem leis, não houvesse normas, não houvesse ali parâmetros, para por limites, para, de certa forma, limitar a ação da humanidade. Seria um caos. Tendo leis, a gente já vê determinados absurdos, pessoas que não respeitam o outro, pessoas que não... que passa dos limites, ou seja, entra na área do outro e daí por diante, e aí você vê assassinatos, você vê brigas, você vê discussões, você vê uma série de coisas. Por quê? Porque mesmo tendo leis, mesmo tendo limites, tem vários casos, ultimamente tem crescido o número de feminicídio.
E muitos desses casos aqui no Brasil, algumas dessas mulheres já tinham conseguido com a justiça, com a autoridade judicial, uma medida protetiva que impedia a pessoa de chegar dela uma determinada quantidade de metros de distância. Mas a pessoa, mesmo assim, ele rompe com aquele limite estabelecido pela autoridade, pela lei, pela justiça, e ele então procura aquela mulher que ele não podia mais encontrar, ter acesso, e a agride, às vezes até a mata. Não é? Então, são muitos, eu poderia citar inúmeros casos, as brigas de trânsito, um falha com o outro. Outro dia eu vi uma situação assim, duas situações, uma pertinha da outra, de absurdos no trânsito. Eu andando com a minha esposa e tal, aí de repente eu vi um camarada parou o trânsito para que um outro pudesse sair, aí de repente o que estava atrás sai desembestado e quase bateu no outro. Ou seja, se um parou para o outro sair, custa o outro parar também para que a pessoa possa fazer uma manobra com tranquilidade, sair. Quase bateu, quase causou um acidente numa avenida importante e tal, muito movimentada, num horário de muito movimento e daí por diante. Então, a falta de respeito, a falta de tal. No mesmo dia, um pouco depois, eu vi o Senhor fazendo uma coisa absurda. Ele queria entrar no posto de gasolina e, em vez de fazer, um pouco à frente teria uma rotatória, 10 metros à frente tinha uma rotatória, era só dar a volta à rotatória e entrar no posto. Não, ele atravessa na contramão, quase causou um acidente terrível na mesma avenida. Eu falei, gente, o que está acontecendo com as pessoas? Então as leis, elas são colocadas para quê? Para regulamentar o direito de cada um, regulamentar a área de cada um, o direito de cada um. Ou seja, se você está no trânsito aqui no Brasil, a sua mão de direção é a direita. Não é? E você deve andar por aquilo ali, deixa a esquerda para o carro que está em mais movimento, está mais rápido, e daí por diante. Mas mesmo tendo esse monte de lei, que tudo é feito para organizar a coisa, mas mesmo assim sempre tem alguém que não está disposto a obedecer às leis, ele inflige essas leis, então ele vai contra a ordenação, ou seja, o princípio de Deus para regulamentar as coisas, e ele acaba transgredindo, ela acaba transgredindo e causando problema. Então ele diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ela. Outra coisa muito importante é que nós vivemos num país democrático. Se porventura um determinado candidato ganha ali, por exemplo, a governança, ganha para ser presidente, ganha para ser governador, ganha para ser prefeito, e de repente não foi o candidato que você votou nele, o que você queria, não adianta ficar falando mal desse candidato. Comece a trabalhar, primeiro como cristão, ore para que ele faça um bom governo, porque ele fazendo um bom governo vai ser bom para todo mundo. Se ele fizer políticas públicas que conduzam os recursos públicos, onde mais se precisa, no pobre, no necessitado, no posto de saúde, na escola, na segurança, e daí por diante. Então, o primeiro fato como cristão é você orar por ele, independente se foi o candidato que você votou nele ou não. Mas se ainda assim você não quer que ele permaneça, já comece já a preparar, orar a Deus para que no próximo pleito o seu candidato venha ganhar e que venha ser muito melhor do que o que estava ali, que você queria sair com ele. Mas a palavra de Deus nos mostra que as autoridades, que a autoridade, ou seja, é constituída por Deus. Jesus deixa isso claro diante de Pilatos. Jesus estava diante de um julgamento, esse sim, um julgamento ilegal, esse sim, um julgamento indevido. Não tinha em Jesus nenhum crime, não tinha em Jesus nenhum delito, não tinha em Jesus nenhuma falta, mas por inveja, as autoridades religiosas o sequestram, o tortura, o maltrata, e depois de toda uma noite de tortura profunda e grandiosa, no dia seguinte, pela manhã de madrugada, o entrega à autoridade romana para que continue o interrogatório, a tortura e culminando então na crucificação. Mas mesmo diante dessa situação toda, Jesus reconhece que a autoridade foi dada por Deus. A autoridade daquela pessoa específica, não.
A autoridade, ou seja, o princípio de alguém julgar, de alguém governar, de alguém que está numa posição que arbitra entre uma coisa e outra, se aquela atitude é adequada, se aquela atitude é correta, se aquela atitude é incorreta, e qual a pena que aquele ato merece ou não. Então esse princípio sim é de Deus, esse princípio sim é do Senhor. Eu lembro que outro dia a gente estava num estudo na Escola Bíblica Dominical e ali falando também, um dos temas daquele dia, naquela aula, era sobre a autoridade. Né? E aí alguém estava falando sobre o policial e tal, aquela coisada toda, e eu dizia para ele que o policial não é autoridade. O pessoal ficou absurdo comigo, pastor, mas que loucura é essa? Como assim policial não é autoridade? Eu falei, não, policial não é autoridade. A autoridade é a polícia. Ou seja, a polícia é uma autoridade que foi colocada pelo Estado para agir em determinadas situações. O policial, ele é um agente da autoridade, ou seja, é alguém que trabalha para a autoridade. Ele em si, ele não é autoridade. A autoridade é a força policial, é o contingente policial, e daí por diante. Então, muitas pessoas, às vezes, confundem isso aí. A pessoa que, às vezes, é o agente da autoridade, muitas vezes, ele está em falta. Muitas vezes, esse agente da autoridade, ele está fazendo um uso incorreto da situação. Muitas vezes, aproveitam da sua situação para fazer coisa errada. E, nesse caso, quando essa pessoa estiver fazendo isso, ele não tem que ser respeitado se ele está agindo como bandido, se ele está agindo como criminoso, se ele está agindo como transgressor da lei. Ele não pode ser tratado, respeitado, valorizado como um agente da lei correto. Ele é um agente da lei, sim, mas está praticando o crime. E ainda se torna mais grave a situação dele, porque como agente da lei, ele deveria estar combatendo o crime, ele está sendo agora, usando de toda a estrutura legal que lhe foi dada para combater o crime, para aproveitar dessa situação, para ser um criminoso, para querer cobrar indevidamente, querer suborno, querer, em determinadas situações, querer impor a sua vontade sobre a vontade da lei. Então não podemos confundir as coisas. Não é? Muitas pessoas confundem as coisas. Não é? E a autoridade, irmãos, ela está em todo lugar, porque, como eu falei, a autoridade é um princípio. Ou seja, na casa, por exemplo, tem autoridade. O pai, a mãe, eles são autoridades dentro do lar, não é? Sobre os filhos e daí por diante. Na escola, o professor é uma autoridade na sala de aula, não é? O diretor é a autoridade máxima da escola e daí por diante. Então, a autoridade constituída por Deus, ela está em todas as esferas, ela está em todos os âmbitos, em todos os lados. E nesse princípio, essa autoridade precisa ser respeitada, precisa ser valorizada, precisa ser entendida, inclusive, que é algo estabelecido por Deus. É algo que vem dos céus, é algo que vem para frear os nossos impulsos malignos, perversos, cruéis, às vezes assassinos, e daí por diante. Então as leis servem para pôr limites. Até onde eu posso ir sem eu agredir o meu irmão, sem eu pecar contra o meu irmão, sem eu pecar, sem eu errar contra as leis públicas e daí por diante. Então as leis são feitas para isso, para que haja uma disciplina, para que haja um limite até onde você pode ir sem estar transgredindo as normas, as leis e daí por diante. Eu tenho visto, irmãos, algumas pessoas que o tempo todo afrontam as autoridades. Aqui no Brasil, a gente tem visto recentemente, no ano passado, esse ano, muitas pessoas se levantando contra a autoridade judicial, de forma criminosa, de forma maligna, de forma perversa. Eu não estou dizendo para você que a autoridade judicial não erra. A história mostra, inclusive a história muito recente, mostra que erram e erram feio, não é? Às vezes condenando aquele que não tem prova nenhuma de crime contra ele e mantendo solto um criminoso que já cometeu inúmeros crimes e daí por diante. Então, a autoridade judicial, ela erra, mas a autoridade, como princípio, ela é de Deus. Mas ela é executada por pessoas. Infelizmente, as pessoas erram. As pessoas erram por vários motivos.
não é? A gente está vendo aí o desenrolar de uma questão judicial aqui no Brasil, onde uma comarca inteira, onde um tribunal, uma região judicial inteira, pelo que parece, foi corrompida. De maneira que sumiu milhões de dinheiro que aquela comarca tinha pegado em multas das pessoas, e esse dinheiro desapareceu, ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe para onde vai, e daí por diante. Ou seja, pessoas que eram para ser julgadas de acordo com a lei, eram extorquidos. Ou seja, aquelas autoridades em conluio, né? Ou seja, mas ao que parece, eu não estou dizendo isso, é as notícias da imprensa que está falando isso, né? Ao que tudo indica, em vez de agir de maneira correta, de maneira adequada, de acordo com os trâmites legais, agiam como criminosos para extorquir aquelas pessoas, os presos. Então, quando essa autoridade, ou algum agente dessa autoridade, ou a pessoa responsável por ser um instrumento da autoridade, ele erra, o problema não está na autoridade, o problema está na pessoa que utilizou da condição dele de agente da autoridade para cometer crimes, para cometer desmandos, para cometer, às vezes, o enriquecimento ilícito, para ser um criminoso, em vez de ser um agente da autoridade. Não é? Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos tomar cuidado com isso. Na igreja, também tem as autoridades religiosas. O pastor, de certa forma, ele é uma autoridade. Ou seja, ele é alguém que é ungido, que é ordenado pela igreja, ou seja, a igreja que ordena o pastor, não é? Geralmente a igreja que também o convoca para ser pastor, o chama para ser pastor, para estar à frente daquela igreja, e é dado para ele a autoridade da igreja para ser um líder religioso. Agora, isso tem limites? É claro que tem limites. A palavra do Senhor é muito clara em relação a isso, de como deve ser o comportamento do pastor, de como deve ser o comportamento do homem de Deus, tanto para com os domésticos da fé, ou seja, com a comunidade ali mais direta, como com a comunidade lá fora, com as pessoas que não fazem parte da igreja em si, daquela comunidade religiosa. Então essa pessoa tem que ter um bom trânsito nas duas vias, não é? Tanto com a comunidade local, com a igreja local, ser uma pessoa respeitável, ser uma pessoa cordata, ordeira, ser uma pessoa que cumpre a sua palavra, que cumpre os seus compromissos, que dá um bom exemplo, lá fora do mesmo jeito, que é uma pessoa correta também com os compromissos seculares lá, não é? Pagando o que compra, agindo de maneira correta com todo mundo, e daí por diante. Não é? E, por um acaso, se algum dia esse agente dessa autoridade, seja religiosa, seja eclesiástica, ou seja civil, ele se corrompe, ele se distancia do propósito de Deus, então existem os meios para você tirar essa pessoa. Não é? Ou seja, no caso da política, às vezes tem a próxima eleição, tem casos que o crime é tão grave que não pode esperar a próxima eleição, então ele se convoca então o grupo ali de parlamentares e faz um processo ali, aquela pessoa pode ser impeachment, ou seja, ele pode ser impedido de continuar por causa dos seus muitos erros, dos seus muitos crimes, e daí por diante. O que não pode é tirar uma pessoa que não cometeu crime algum, como já aconteceu, né, simplesmente porque as pessoas não querem que a pessoa governe. Isso aí é um golpe, já não é um processo legal, e aí não pode. Não é? Mas, ou seja, precisamos entender que a autoridade, ela vem de Deus. O homem não tem autoridade nenhuma se não vier de Deus. Mas, no entanto, ele não pode usar da autoridade que é concedida por Deus para agir de qualquer maneira. Quando nós olhamos aqui para o símbolo da justiça, é uma mulher com venda nos olhos e com uma balança. Essa venda dos olhos, e as pessoas então falam que a justiça é cega. E realmente mas ela não pode ser cega no sentido de não ver as coisas erradas. Não é nesse sentido, não. Ela tem que ser cega no que diz respeito de que ela não vai olhar entre os dois lados, se um é rico, se o outro é pobre, se um tem muitos recursos ou se o outro não tem nenhum, mas ela vai ser imparcial, ou seja, ela vai fechar os olhos em relação a isso, ela vai julgar pela situação. Se o que não tem recurso é que tem o direito tem que ser dele. Se por acaso o que não tem recurso é o que está cometendo o agravo, que está cometendo o crime, então ele tem que ser penalizado, ele tem que sofrer as sanções da lei.
E assim, tanto para o pequeno como para o grande. Por quê? Porque a autoridade, como princípio, ela é constituída por Deus. E uma vez que é constituída por Deus, ela não pode ser parcial. Ela não pode, mesmo sabendo que a pessoa errou, mas é meu chegado, mas é meu parente, mas é alguém influente na sociedade, então vou poupar. Não, não tem que poupar ninguém. A justiça tem que agir com imparcialidade. Se os crimes, se os delitos da pessoa justificam aquela pena, ele tem que ser penalizado. Outro dia teve um julgamento no Brasil sobre uma pessoa que perdeu a sua capacidade, né, de pleitear novos cargos durante algum tempo, durante 8 anos. E a pessoa, em vez de reconhecer as suas falhas, de reconhecer os seus crimes eleitorais, foi ainda atacar as autoridades e querendo passar para a população uma ideia de que está sendo injustiçado. Irmãos, a palavra do Senhor é clara. Toda autoridade, toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por toda alma, sem exceção. Não importa se a pessoa já foi presidente, se ele não foi presidente, se ele já foi vereador, se ele não foi vereador, se ele foi gari, se ele foi professor, se ele foi... Não importa. Toda alma, sem exceção. Porque exatamente a justiça é cega, ela não pode privilegiar um em detrimento do outro, ela tem que ser imparcial. Se a pessoa que cometeu um delito, ele cometeu determinado, mas ainda tem que ser penalizado. No Brasil tem algumas leis que são interessantes, não é? A pessoa, por exemplo, que tem formação superior, que tem curso superior, quando ele comete um crime, ele não fica numa cela comum. Ele fica na cela, numa área do presídio lá, para as pessoas que, como ele, têm curso superior. Eu, particularmente, acho que essa lei ela é falha. Eu acho que os deputados, que são as pessoas que têm o poder de modificar as leis, deveriam modificar essa lei. Porque a pessoa que tem um curso superior, ele tem mais esclarecimento. Ele tem mais conhecimento, e se mesmo assim ainda ele vai contra a lei, ele transgride a lei, maior tinha que ser a sua pena. E não daquele que é indouto, daquele que é analfabeto, daquele que os recursos públicos não chegou até ele, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse se preparar, para que ele pudesse ter um conhecimento melhor. E aí o que você acha? Coloque aí no comentário. Quem você acha que deveria pegar uma pena mais complicada? Quem tem mais estudo, quem tem mais preparo, ou quem não tem preparo nenhum? O que tem mais preparo, é claro que está mais apto a fazer a coisa correta. Então, coloca aí o seu comentário aí, diz para mim o que você diz, o que você pensa. Bom, mas o certo é que a nossa lei diz isso. Então, por exemplo, se a pessoa cometeu o mesmo crime, 2 pessoas foram ao tribunal e as 2 cometeram o mesmo crime, mas um tem ali curso superior, esse vai para uma cela. E a cela, meus irmãos, dos que têm curso superior, geralmente não é lotada, não é superlotada, porque não tem tantas pessoas ainda assim no país que têm curso superior. E aí eu fico pensando se essa não é uma estratégia de alguns políticos, né? Dificultar, roubar tanto os recursos da educação, com medo de que se muita gente for estudar e adquirir curso superior, se algum dia ele for parar lá na cadeia, a cela dele vai estar tão cheia como a dos outros. Será que não é por esse motivo? Comenta aí para mim também, diz para mim o que você acha. Mas o importante é que as leis dizem isso. Mas a lei é injusta. Eu também acho que ela é injusta. Porque não dá o mesmo tratamento para todo mundo. Se ela não dá o mesmo tratamento, ela é injusta. Mas não adianta eu ficar brigando, falando contra o presidente, falando contra o governador, falando contra o pessoal do Supremo. Quem muda as leis é o Congresso. E essas pessoas, sim, que teriam que ser sensíveis a esses problemas, assentarem, avaliarem e construir uma lei mais justa, que tratasse igualmente, conforme é dito que a justiça é cega, que não tem 2 pesos e 2 medidas, não é? Mas que ela é igualitária para todos, e que assim fosse de verdade. Mas, bom,
Então diz que toda alma está sujeita à autoridade. Então não importa quanto rico essa pessoa tem, se ele já foi presidente, se ele já foi prefeito, não importa. Toda alma está sujeita à autoridade. E se ele comete crimes, ele tem que pagar pelos crimes cometidos. Mas ainda, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, quem resiste à autoridade, a pessoa já estava errado, estava todo errado, comete o crime, comete os seus delitos, é julgado, um julgamento justo, honesto, onde teve os seus advogados presentes para defender e daí por diante, e mesmo assim foi condenado. Se ele continuar indo contra, resistindo à ordenação que vem de Deus, dada às autoridades para fazer aquilo, ele vai ser condenado. E agora vai ser condenado duplamente, porque já foi condenado pela autoridade aqui, vai ser condenado pela autoridade divina. E não bastasse isso, o verso 3 fala o seguinte: porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem. Então, se você não quer ser penalizado pela autoridade, segue a lei. Se tem que usar máscara, usa máscara. Se tem que dirigir pela direita, dirige pela direita. Se um determinado local é proibido estacionar, não estacione, porque você vai ser multado. Depois não fica chorando. Se tem uma coisa que me deixa assim, extremamente irritado, é quando eu vejo uma pessoa que comete um delito de trânsito, por exemplo, e de repente ele é parado por um guarda lá, e leva uma aquela choradeira, não sei o quê. Irmão, a gente precisa ser homens, a gente precisa ser mulher, a gente precisa ser pessoas corretas. Se você teve coragem para cometer um delito, para cometer um crime, para cometer um erro, assuma esse erro. Parou, estacionou no lugar errado, o cara te deu uma multa, você falou, o agente da lei lá, você me desculpa, eu já vou tirar, me dá minha multa aqui que eu já vou correr para pagar. Não fica chorando, não. Você não escolheu cometer o crime, você não escolheu transgredir a lei. Então assuma a sua consequência, porque as autoridades, elas não são motivo de temor para quem faz o bem. Aí a pessoa depois que comete, eu estou sendo perseguido. Não está sendo perseguido, não. Se você comete irregularidade, se você transgride, se você vai contra as leis, você vai ser penalizado. Tem um pastor aí que a qualquer momento vai ser preso. Inclusive, se ele não for preso, eu vou ficar muito chateado. Porque eu vou ver que a justiça vai estar falhando frontalmente. Pastor, você está desejando? Não, não estou desejando, não. É porque a lei tem que valer para todo mundo. Se fosse outra pessoa, você também não ia querer que ele fosse preso por cometer os crimes? Porque só porque eu falo que é pastor, eu vou defender ele? Porque não. É igual o policial que está agindo direito, que está fazendo tudo direito, está agindo tudo correto, mas quando o outro policial é bandido e está fazendo as coisas erradas, ele, em vez de denunciar, ele às vezes acaba se tornando bandido para proteger um bandido. Isso não pode acontecer. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, faz o que é certo, faz o que é direito. Isso em todas as esferas, na sala de aula, na igreja, na política, em todas as áreas, no relacionamento com Deus. Se você não quer ser sancionado pela autoridade, faz o que é certo. Porque Deus declara para a gente o que é certo. O profeta Miqueias fala que Deus nos declara, homem, o que é bom, que a gente ame a misericórdia, pratique a verdade e ande humildemente com o nosso Deus. Então, se eu não quero ser penalizado com Deus, eu vou fazer as coisas certas. Se eu não quero ser penalizado, eu vou buscar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Aquela vontade minha que é cruel, que é animalesca, eu vou colocar ela de lado, eu vou subjugá-la. E vou dar lugar à vontade de Deus na minha vida. E vou receber as bênçãos de Deus, vou receber o favor de Deus. Aqui na terra do mesmo jeito. Se eu não quero levar uma multa de trânsito, eu não vou parar em lugar errado. Eu não vou passar com a velocidade além do permitido para o radar me pegar e depois quebrar o radar, pôr fogo no radar.
Então, se você não quer temer a autoridade, faz o que é certo. Isso vale em todas as esferas da vida, porque a autoridade foi constituída por Deus. E a palavra do Senhor nos fala que toda alma, ou seja, todo ser vivente, esteja sujeito às autoridades, porque são ordenação de Deus para o nosso bem e não para o nosso mal. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Um grande e forte abraço. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te fortaleça, te sustente. Que a bênção do Senhor seja abundante na sua vida. Eu só quero que você me entenda que eu não estou falando de política. Você vote em quem você quiser, você tem o candidato que você quiser. Eu estou falando da palavra de Deus e como que nós devemos lidar com a autoridade. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fui.